Olá, bem-vindos a mais Saúde Talk, mais um Saúde Talks. Vamos iniciar aqui pontualmente às 16h10, o painel 2, cujo tema é Desafios da Telemedicina. E antes de iniciar, eu gostaria de mais uma vez agradecer o IPCOM pelo convite, pela oportunidade de debater mais um tema tão interessante quanto esse. E gostaria de fazer os agradecimentos ao IPCOM nas figuras da amiga Ana Paula de Rampré, Helenice Pedrosa, ao professor Wagner Valera e ao querido amigo Danilo Miranda, que, diga-se passagem, aniversariou ontem, mais uma vez, então, parabéns, muitas felicidades, muita saúde ao querido amigo Danilo Miranda. E vamos começar aqui o nosso painel, como eu já mencionei para vocês, o tema em debate são os desafios da telemedicina, e para esse painel nós teremos a participação do Dr. Kevin Kim, que é dermatologista e doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico assistente do Departamento de Dermatologia da EPN Unifesp e gerente de educação e projetos médicos estratégicos do HFOR. Daniel Tostes, que é procurador federal desde 2004, formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com capacitação em mediação empresarial pelo CBMA e análise econômica do direito pela FGV, atualmente é procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional do Seguro de Saúde Suplementar. E o Paulo Rebelo, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, Paraíba, com curso de capacitação em Gestão e Direito da Saúde, com ampla experiência na vida pública. Em 2016, ingressou no Ministério da Saúde como chefe de gabinete do ministro, permanecendo até 2018. Atualmente exerce o cargo de diretor-presidente e diretor de gestão de GES da Agência Nacional de Saúde, ANS, e membro executivo do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Meu nome é Ronaldo Guimarães Galo e eu serei o mediador desse painel. Eu gostaria de começar conversando com vocês. Eu vi a apresentação do painel 1, a gente falando de telesaúde, aqui a gente vai falar de telemedicina, e eu não posso deixar de notar que no painel 1 também foi referenciado a resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2314, de 20 de abril de 2022. E no artigo 1º, né, define a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias digitais, de informação e de comunicação, para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. E o que me deixou um pouco curioso é que no artigo 6 da mesma resolução vem dito o seguinte: a teleconsulta, então, é um pouquinho diferente, a teleconsulta é a consulta médica não presencial, mediada pelas tecnologias digitais, com médico e paciente localizados em diferentes espaços. Parágrafo 1º diz: a consulta presencial é o padrão ouro de referência para as consultas médicas, sendo a telemedicina ato complementar. Então, o Conselho Federal de Medicina, né, ele regulamenta, por meio da resolução, a telemedicina, e aí na teleconsulta traz uma diferença, vamos dizer assim, ainda, para consulta presencial. O padrão ouro seria a consulta presencial. Não obstante o artigo 7º dizer a teleinterconsulta, que o Dr. Shaw mencionou especificamente lá no painel 1, é a troca de informações e opiniões entre médicos com auxílio de tecnologias digitais, com ou sem a presença do paciente para auxílio diagnóstico ou terapêutico clínico ou cirúrgico. E, nesse caso, eu imagino, né, a teleinterconsulta ela é consideravelmente mais viável no ambiente digital do que ela seria numa consulta formal, presencial, que é o padrão ouro, segundo o Conselho Federal de Medicina na resolução 2314. Algumas curiosidades que me levam, e aí eu poderia crescer o debate do momento, que é a inteligência artificial por conta do OpenAI e o ChatGPT, que já foi superado, agora temos o GPT-4, e já temos o Bing GPT, que parece que com também um motor do GPT-4, enfim, todo esse caldo aí, me parece que remete a um bom tema para a gente começar o nosso painel conversando com o Kevin e falando de ética digital.
Então, como que fica essas normatizações, a perspectiva da telemedicina, a teleconsulta, a utilização de tecnologias digitais para o exercício, né, da função médica, e mais para frente a gente vai explorar um pouco mais isso, mas em princípio, assim, de primeira, acho que a gente poderia fazer uma análise de como a ética médica, o código de ética médico, né, como que isso gravita em torno do tema telemedicina. Kevin. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer aí o convite de poder participar desse painel, é uma honra poder estar aqui. Bom, quando a gente fala um pouquinho, né, sobre a ética médica, agora no contexto da saúde digital, eu gostaria até de resgatar um pouquinho assim, o contexto que a gente tinha alguns anos atrás, né? Então, assim, se a gente pensar no contexto pré-pandemia, onde a telemedicina já existia várias vertentes aqui no Brasil, mas ainda era, digamos assim, um assunto considerado quase que até um tabu, né, dentro da própria classe médica, né? Para quem se recordar um pouquinho mais, vai lembrar que o Conselho Federal de Medicina chegou até a lançar uma resolução em 2018 que foi revogada logo em seguida, né? Porque gerou um rebuliço assim na sociedade, né? Que não conseguia assimilar talvez com a maturidade que nós temos hoje, assim, as mudanças que se implicaria no todo o contexto da saúde. Então sempre foi um assunto assim bastante controverso e aí tinha aquele velho embate, né? A medicina, como nós conhecemos classicamente, versus telemedicina, como se fossem duas coisas distintas, como se um fosse bom, o outro fosse talvez não o tão bom assim, né? E tinha essa questão que acabava até mesmo dividindo a opinião dos próprios profissionais médicos. A questão é que, na verdade, assim, hoje a gente, talvez a nossa sociedade e própria classe médica amadureceu no sentido de entender que não existe essa separação entre medicina e telemedicina, só existe medicina. Né? E a telemedicina é uma integração de métodos de raciocínio clínico, onde o profissional de saúde ele tem acesso ampliado com mais recursos eletrônicos digitais para poder prover a assistência médica a qual ele foi formado e a qual que é o seu escopo de atuação. Então, dentro nesse sentido, como não existe diferenciação, na verdade, entre medicina e telemedicina, vocês podem até perceber que o Código de Ética Médica, ele não chegou a ter uma edição extraordinária, né, uma revisão de seu texto todo, considerando um contexto específico da telemedicina. Porque já que telemedicina é medicina, é uma das formas de você praticar a medicina, os mesmos 5 princípios grandes, né, que norteiam o nosso Código de Ética Médica, que são princípios de autonomia, beneficência, não maleficência, né, ou seja, não fazer o mal para o paciente, princípios de justiça e equidade, né, esses 5 critérios major que norteiam o nosso código, eles também se aplicam no contexto digital. Então, dando assim, aterrissando até em alguns exemplos mais práticos, né, a própria resolução 2314, agora de 2022, nos diz que a consulta presencial é o padrão ouro. Ok, tá tudo certo. Só que nós também sabemos que vivemos num país continental, onde 80% da população vive na faixa litorânea e 20% no interior tem um acesso muito restrito a cuidados de saúde. Nesse sentido, o que é mais justo ou o que é mais equânime? Você simplesmente deixar essa população desassistida de especialistas, como a gente encontra muitas vezes. Aqui no HCOR a gente conduziu um projeto em 2021 chamado, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamada SOS Amazonas, onde a gente oferecia teleconsulta de cardiologista para a população de Manaus, uma parceria junto com o CONASCENS, que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. E a gente viu o quanto aquela população estava desassistida, anos sem conseguir acesso com um cardiologista. Então, o que seria mais justo? Deixá-lo sem esse atendimento ou prover um atendimento digital com qualidade, com segurança, com profissionais capacitados que ajudam, por exemplo, a qualificar a fila de espera para um atendimento num ambulatório secundário ou num hospital terciário, ou pelo menos aí adiantando a vida do paciente, pedindo alguns exames mais específicos, fazendo avaliações mais detalhadas. Então, se nesse sentido, para essa população específica, o atendimento digital, ele pode promover algum ganho, ter um efeito benéfico para aquele paciente, poxa, por que não? Né? Do ponto de vista ético, estaria completamente adequado. Da mesma forma, se eu vejo um caso que é eminentemente, por exemplo, cirúrgico, uma urgência e emergência, e eu fico forçando a barra, empurrando teleconsulta para esse paciente, aí eu estou ferindo o princípio de não maleficência, porque eu estou causando mais mal para o paciente embarrá-lo no atendimento presencial, porque eu estou forçando a barra por uma via, que é a digital, que para ele, nesse caso específico, não seria o padrão ouro. Então,
Então, da mesma forma que a gente precisa tomar decisões clínicas, né? Qual remédio prescrever, qual cirurgia indicar, qual exame solicitar, eu acho que o contexto da saúde digital entra muito nessa linha também. O que é ético, né, do ponto de vista de saúde digital? Eu estou fazendo a indicação correta, eu estou utilizando uma linha de cuidado com recursos digitais da forma apropriada para prover melhor assistência, para eu poder monitorar melhor aquele meu paciente que tem uma condição crônica, para poder dar um direcionamento melhor para ele dentro da rede de prestadores do Sistema Único de Saúde ou da rede privada, ou não, eu estou simplesmente fornecendo teleconsulta como se fosse um produto de prateleira. Então, acho que são esses, da mesma forma que a gente faz esses questionamentos para condutas médicas ditas tradicionais, a gente pode aplicar exatamente os mesmos princípios para o mundo da saúde digital, né? E tem uma coisa adicional também, né? Hoje, o que a gente tem visto também, um problema, infelizmente, ainda frequente, é a questão da banalização de usos de redes sociais com informações médicas, né? Que muitas vezes a gente vê, por exemplo, exposição de pacientes, onde a gente fere princípios de privacidade e confidencialidade, a gente vê muitos casos, alguns até esdrúxulos, né, de, por exemplo, cirurgiões que expuseram um paciente anestesiado numa sala cirúrgica totalmente exposto, nu, muito grave isso, né? Então, acho que a questão da ética médica também acabou ganhando esse braço, essa vertente do uso racional das mídias digitais para que a gente não banalize também as questões médicas dos pacientes expondo coisas, dados sensíveis nas redes e também banalizando a própria profissão em si, né? O que seria uma postura irresponsável por parte dos profissionais. Então, eu enxergo muito dessa maneira, assim, o código de ética médica ele não mudou, a gente simplesmente, na verdade, adapta ele para um contexto diferente, onde você tem agora um arsenal adicional utilizando saúde digital para você poder praticar a boa e velha medicina, né? Eu acredito que a ética, talvez ela transcenda períodos ou fases da humanidade, ela transcende também períodos de mais ou menos de desenvolvimento tecnológico, e foi muito boa a sua resposta. Ela acaba sendo um guarda-chuva que, com a devida adequação, né, então a gente mantém ali os princípios éticos e a adequação daqueles princípios éticos para os diferentes momentos de tempos que a gente vive, mas a ética continua ali a mesma, sendo um direcionador. Eu entendo a ponderação, especialmente nessa perspectiva de saúde de atendimento a populações desatendidas, e aí a tecnologia, sem dúvida alguma, ela vai ajudar consideravelmente, mas um ponto que me chamou a atenção, por isso que eu toquei no assunto aqui do artigo 6º, é que será que o desenvolvimento digital, por vezes, ele não vai implicar no melhor atendimento, porque ele agregou algo à técnica médica que o atendimento presencial acaba ficando não padrão ouro, mas, enfim, eu entendi perfeitamente a sua resposta. E obrigado, Kevin. Queria para conversar um pouquinho com o Paulo agora também e manter esse tema da ética digital aí, Paulo, sobre a perspectiva do supervisor, né? Como que o Estado ele pode evoluir? E aí a resposta do Kevin mostrou o tamanho da importância da ética, e a gente está chamando de ética digital, para a telemedicina. Então, como que o supervisor, o Estado, né, quem está analisando esse tipo de relacionamento, esse tipo de evolução, deve atuar ou vem atuando para a gente preservar essa ética digital com o repique aí que o Kevin trouxe e demonstrou para a gente. Paulo, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, cumprimentar todos os nossos painelistas, no caso, o Daniel Tosh, o Dr. Kevin, também é o senhor, o Dr. Ronaldo, que está mediando esse painel. Bem, é um tema muito atual, é um tema que, após a pandemia, esse processo só fez acelerar cada vez mais, ou seja, essa discussão sobre a saúde digital é o que a gente tem visto, a tecnologia está batendo a porta. Bill Gates fala que atualmente, ou num futuro próximo, ou você está na web ou você não vai ter um negócio, né? Hoje em dia, assim, tudo vai passar pela web, as pessoas vão ter que, de alguma forma, interagir através da tecnologia. Eu concordo, eu não vejo, é um processo que chegou para ficar, ou seja, telemedicina, inteligência artificial, big data, internet das coisas, enfim. Eu acho que a tecnologia vai ter um papel central em todo esse processo. Na área da saúde não vai ser diferente. Mas já pegando um gancho aqui do Dr. Kevin, que ele bem colocou, eu acredito também que, na verdade, não tem, a ética médica não muda,
embora aí traga um pouco a discussão com relação à questão da telemedicina, da discussão que foi feita, porque no próprio Conselho de Ética Médica, ele fala no artigo 37, ele veda ao médico, no caso, expressamente a prescrição de tratamentos e outros procedimentos sem o exame direto do paciente. Eu acho que a própria discussão partiu um pouco dessa premissa do artigo 37, e aí teve todo aquele debate, enfim, o Conselho Federal de Medicina, a princípio, tinha feito aquela resolução que passou 18 anos em debate, depois houve aquela de 2018, e a pandemia acabou acelerando esse processo para que esse assunto fosse, de fato, colocado em pauta e as questões fossem enfrentadas. Obviamente, a questão da pandemia, o Ministério da Saúde, através de uma portaria, já havia sinalizado da possibilidade de se colocar, de se utilizar a telemedicina, exatamente em razão da excepcionalidade que a gente estava vivendo. Mas o fato é que a ética médica nada muda, a forma de consulta nada muda, e como é que o órgão regulador observa, como é que a gente encarou essa questão da telemedicina, nada mais do que um procedimento como outro qualquer. Foi o nosso entendimento, ou seja, a agência sinalizou através de notas técnicas que o atendimento poderia ser realizado por parte do prestador, na verdade do médico e o seu paciente, desde que ele fosse informado e a tecnologia já tivesse instalado tanto entre o médico e a ponta, no caso, o paciente. Então, obviamente, a gente sinaliza de que precisa se comunicar, o paciente deve estar sendo avisado de que vai ser esse atendimento através da telemedicina, e a agência, na verdade, segue as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, das portarias, no caso, do Ministério da Saúde e da legislação que foi aprovada. Então, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na verdade, nada mais é do que um único procedimento, e a ética médica também nada muda, ou seja, é um procedimento que deve ser implantado em razão desse novo momento que a gente está vivendo. É interessante que você tocou num assunto determinado, agora no finalzinho da sua fala, que é a transparência, né? O médico ele tem que ser transparente com relação ao procedimento que ele vai adotar com o paciente. Ontem eu participei de um webinar que o tema era inteligência artificial, ChatGPT e conflito nas relações de consumo. Esse é o mês do consumidor, né? Dia 15 de março foi o dia do consumidor. Eu fui mediador nesse webinar também, vocês veem que eu sou bom mesmo de ser mediador. E a primeira pergunta desse webinar, a gente passou sobre esse ponto da transparência, o quão é importante a transparência quando a gente está falando de inteligência artificial, lá no caso do ChatGPT também, e não estou muito aqui, porque o tema aqui passa por essas tendências de inovação digitais, que nada mais são do que, ou já são uma inteligência artificial, uma perspectiva de inteligência artificial, ou serão, né? Mas, Daniel, o Kevin estava comentando, quando ele estava respondendo a pergunta que eu fiz para ele, dos perigos, né, vamos dizer assim, da exposição de dados, da exposição da privacidade, e reforçando a obrigação, né, como a gente tem que ter tenência com essa ética digital. E a gente tem um processo recente de normatização, de proteção de dados, né, que é a LGPD, e eu queria entender um pouquinho, queria que você comentasse um pouco como fica essa proteção de dados. Então, quando a gente está falando de telemedicina, ou como o Dr. Shaw falou no painel passado, telesaúde, né, que é uma coisa mais ampla, mas, enfim, para ficar aqui no nosso tema, como ficaria, então, essa perspectiva da telemedicina e a produção de dados? Bom, boa tarde, Galo, boa tarde, Kevin, Paulo, meus colegas aqui de painel. Queria primeiro agradecer de novo, mais uma vez o IPCOM, né? Sempre uma honra e prazer participar dos eventos organizados pelo IPCOM. Agradecer o convite inicialmente à doutora Ana Paula e também ao Danilo Miranda, e aproveitar para parabenizá-lo também, né? Pela data de ontem, feliz aniversário, Danilo, grande amigo também. Galo, de fato, o assunto hoje relacionado ao tratamento e proteção de dados, ele ganhou uma dimensão extremamente complexa e desafiadora, né, para o Estado, no caso para a ANS, e também, obviamente, para todo o setor de saúde suplementar.
Até porque, como vocês sabem, a gente está lidando invariavelmente com dados sensíveis, né? Então, é natural a preocupação. A agência vem fazendo um esforço já há algum tempo para se adaptar às novidades legais trazidas pela LGPD, né? As diversas categorias em que, situada a posição da agência, na qualidade de operador, de controlador dos dados, a ideia também do compartilhamento do dado sensível como política regulatória, né? Como indução de política regulatória, porque, em grande medida, as ações fomentadas pelo regulador passam pelo compartilhamento desses dados, né? A partir de uma visão centrada no paciente, centrada no beneficiário de plano de saúde, na busca incessante pela entrega cada vez maior de valor, né, em saúde, uma transição de modelos. Hoje, sabidamente, o setor convive com desafio, eu diria, até num grau extremo, né, porque as constantes oscilações hoje, tanto no plano jurídico, também no plano econômico-social, acabam trazendo para o regulador um desafio, para a agência, um desafio bastante grande de tentar conciliar todas essas perspectivas que, de algum modo, interagem aqui no setor de saúde suplementar. Eu sempre costumo dizendo, Galo, que até na linha do professor Adriano Londres, que tem uma bela obra sobre o setor de saúde, que o setor de saúde suplementar está longe de ser um sistema. Muito embora ele encerre diversos feixes de relações jurídicas, ele não é um sistema justamente porque ele não está preparado para coordenar ações com vistas a um determinado fim. A gente sabe que o fim último da prestação de serviço de saúde é a entrega de melhor saúde para o beneficiário do plano de saúde. Só que o setor de saúde suplementar ele se caracteriza hoje por um desalinhamento crucial de todas as ações que, de alguma maneira, permeiam esse ambiente econômico, né? A gente não vê, de fato, um alinhamento, uma coordenação. E, por isso, o desafio cada vez maior hoje da agência de fazer esse encontro de interesses na medida do possível. Então, eu situo sempre a questão da LGPD, Galo, numa noção muito clara aqui, também aliando também a outros valores importantes para que essa configuração, ao final, ela seja funcional, em especial porque a gente está lidando com zonas, um ambiente absolutamente de sobreposição de competências. A gente sabe que, no setor de saúde suplementar, a agência ela deita a sua regulação apenas em relação às operadoras de plano de saúde, né? Acaba não englobando, não envolvendo também os prestadores. Isso é óbvio também, traz um grande desafio, e é por essa razão que eu vejo, dentro também do assunto telemedicina, a importância cada vez maior da utilização de técnicas não tão utilizadas ainda no Brasil, embora doutrinariamente muito bem acolhidas, de não apenas se apoiar na técnica de comando-controle, que de fato é a mais usual, mas a técnica da cooperação. A gente está aqui, obviamente, dentro de um ambiente econômico, como eu disse, complexo, com interesses contrapostos muitas vezes, e eu realmente acredito que a gente só vai conseguir endereçar soluções para todas as questões que afligem o setor, inclusive a questão do tratamento de dados, e aqui focando também na telemedicina, com uma comunhão de esforços de todos os responsáveis a seu turno, claro, dentro das suas alçadas, pela regulação do setor. Então, toda hoje costura em relação ao ambiente econômico, ela necessariamente passa pela ideia de uma corregulação mais eficiente, né? Num ambiente em que tanto o regulador aqui, a gente, obviamente, situando a ANS num plano de protagonismo dentro do setor, mas, óbvio, admitindo a coexistência de outros protagonistas também, como o próprio CFM, que foi citado aqui, mas todos os demais conselhos de classe, né? Porque a telesaúde ela é muito mais abrangente do que apenas a telemedicina, e para que realmente a telemedicina encontre as respostas que a gente tanto anseia, uma delas, claro, em relação ao tratamento de proteção
adequada dos dados sensíveis dos beneficiários, me parece muito claro que a gente deveria estar falando mais sobre a regulação de cooperação, né? A regulação através da técnica de cooperação, porque não me parece uma boa medida, ou sinalizar, pelo menos, para um ambiente sustentável, a gente ficar lidando com sobreposições divergentes de competências, né? Normas que não necessariamente dialogam com normas que deveriam estar reunidas num ambiente, no mesmo ambiente, para que pudesse realmente gerar mais segurança, tanto para o médico quanto para a operadora de plano de saúde, e em especial para o beneficiário, né? O beneficiário aqui, dentro, óbvio, situado da telemedicina, devidamente informado, né, como o Dr. Kevin falou, para o uso da telemedicina, quais são as possíveis consequências da transmissão desses dados, né, do trânsito desses dados perante o setor, perante todo esse ambiente econômico que naturalmente se espera a entrega de saúde. Então, eu acho realmente que a gente tem que começar a tornar mais natural esse convívio dos correguladores, o diálogo, para que a gente consiga efetivamente encontrar respostas mais adequadas que deem mais segurança para o usuário, o beneficiário de plano de saúde, em relação à forma com a qual são tratados seus dados, para lhe passar credibilidade em relação à sua proteção, e também, óbvio, para que toda essa cadeia de prestação de serviço, ela, ao final, encontre o resultado que todos esperam, que é entregar ao beneficiário uma saúde de melhor qualidade. Então, eu acho que no tema, Galo, da telemedicina, existem, óbvio, diversas preocupações que são extremamente pertinentes, e a gente sabe exatamente quais são as perspectivas que interagem em relação ao tema, mas, invariavelmente, o que a gente está falando aqui é de um setor na verdade, um tema que é complexo porque é submetido à regulação de várias entidades, não apenas a ANS, não apenas o CFM, mas diversas outras que também têm competências de normatizar o assunto, fiscalizar. Então, para que a gente tenha segurança, eu realmente acredito, não apenas em relação ao tratamento e proteção de dados, mas como de outras tantas questões importantes relacionadas à telemedicina, a gente deveria falar um pouco mais sobre reunião de competências e não apenas sobreposição de competências. Interessante, né? Acho que você está trazendo um pouco aí a recém-criada NPD, e se for isso mesmo que eu entendi, eu não tenho dúvida de que nós não teremos uma sobreposição de competências, não. Eu acredito que a gente vai acabar desenvolvendo um sistema em que nós teremos a colaboração entre os diversos supervisores, né? E essa colaboração maximizando a proteção de dados, por assim dizer. Voltando para você, Kevin, assim, eu vou só retomar o assunto porque eu fiz um fechamento no final da sua fala, aí se você quiser, você volta também, mas vou fazer outra pergunta, vou direcionar outra pergunta, mas enfim. O Dr. Shaw, no primeiro painel, tocou também aqui na Lei 14.510 de 2022, que fala de telesaúde, explicou muito bem a diferença de telesaúde para a telemedicina, né? Está aqui no artigo 26A, prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo. E aí, no artigo 26C, ele diz o seguinte, que é uma coisa que você já disse, está aqui também nesse nosso painel. Profissão de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta. Aí você já mencionou que vai muito da ética médica, o que a gente chamou aqui de ética digital, esse primeiro atendimento, né, dependendo da perspectiva. Mas aí o 26D retoma com curiosidade o que eu já havia comentado com você. Completa os conceitos federais de fiscalização do exercício profissional, a normatização ética relativa à prestação de serviços previstos nesse tipo, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidirem com os preceitos dessa lei. Então, de novo, a gente retoma um padrão de modalidade de atendimento presencial, que, segundo a definição do Conselho Específico aqui de Medicina, é um padrão ouro. Então, às vezes eu fico com a impressão de que a gente está numa fase de transição, e aí o Paulo também até identificou a dificuldade, né, no primeiro momento, da gente inserir de uma forma mais corriqueira as técnicas digitais no desenvolvimento da atividade médica,
mas às vezes parece que nessa transição a gente está assim, ó, beleza, então a tecnologia ela é bem-vinda, mas o padrão ainda é o atendimento, o padrão ouro, né, como chamou lá na resolução, é o atendimento presencial, e a gente vai adequando as inovações tecnológicas a esse padrão ouro que é o atendimento presencial. Enfim, se quiser, você comenta um pouquinho sobre essas minhas considerações, mas o que eu queria mesmo te perguntar é o seguinte, que tem uma ligação com o que eu acabei de dizer. Corremos um perigo de banalização da telemedicina e o que se consideraria se é que corremos esse risco, né? O que você consideraria essa banalização da telemedicina? Bom, vamos lá então, responder em duas partes, né? Uma coisa assim, ok, a gente tem hoje definido, né, que a consulta presencial é o padrão ouro, e de fato é, né? Assim, se a gente, só que a gente também estaria vivendo numa utopia, né? Onde eu tenho ambulatórios de especialidades, onde você consegue um atendimento presencial rápido e eficiente em todas as localidades do nosso país. Ou seja, como a gente já sabe que a gente não vai conseguir, pelo menos não num curto intervalo de tempo, atingir esta realidade, então, sendo bastante pé no chão, a gente precisa encontrar um meio termo, né, onde a gente consiga equalizar as forças, né? Então, o padrão ouro, todos nós sabemos, realmente, de fato, poxa, se eu pudesse encontrar o meu médico ou minha equipe de saúde presencialmente toda vez que eu precisasse, seria fantástico. Seria fantástico. Mas é completamente inviável. Nenhum sistema de saúde aguentaria isso, nenhuma operadora de saúde consegue. Assim, a sustentabilidade do sistema conta não fecha, né? Isso não se paga, né? Como é que você. E não é nem viável, assim, até mesmo pensando em operação de ambulatório, por exemplo, como é que você vai ter tanto slot de atendimento para tanta gente se você jogar tudo para o presencial, não é verdade? Então, como a gente sabe que isso é um cenário praticamente impossível de acontecer, então, embora nós tenhamos o gold standard aí, que seria você, de fato, conseguir acessar a tua equipe de saúde, o teu médico de referência, a hora que você gostaria, a hora que você precisa de forma presencial, nós sabemos que muitas vezes isso não é possível, né? Tanto isso é verdade que, assim, hoje tem vários projetos que a gente conduz aqui, tem um muito bacana que eu conduzo aqui no HCore, e tem um outro que é o meu projeto de doutorado lá na USP, que ele é um modelo, digamos assim, híbrido, de onde a gente consegue fazer a telemedicina se inserir dentro da jornada de cuidado do paciente em momentos específicos, com um foco principal, na verdade, de todo o mecanismo de saúde digital, que é você melhorar a eficiência do sistema de saúde, aumentar a reduzir desperdícios e promover maior acesso. Então, um exemplo muito simples é uma linha de cuidado que a gente tem aqui no hospital, aqui no HCore, que é a linha de cuidado de saúde do idoso. Então, a primeira consulta a gente faz presencial. Por quê? Porque para fazer aquela primeira avaliação mais completa do idoso, a gente precisa fazer algumas medidas antropométricas, esse tipo de coisa, que não dá para fazer à distância com a tecnologia que nós temos hoje de uma forma fácil e acessível. No entanto, o monitoramento, quando o paciente idoso tem alguma dúvida, ou para eu saber se ele está tomando a medicação da forma correta, se ele está com a pressão controlada, e isso eu consigo fazer hoje de uma forma relativamente tranquila, com o uso de wearables, com um mecanismo de comunicação digital, e a gente consegue unir o melhor dos dois mundos. Eu jamais conseguiria ter esse monitoramento tão fino das comorbidades desse paciente se eu não utilizasse algum recurso digital. E, convenhamos, é impossível, toda vez que eu quero saber se o paciente está tomando o remédio direitinho ou se a pressão dele está bacana, convocá-lo para vir presencialmente aqui no hospital. Eu não ia ter lugar para atendê-lo, eu não ia ter agenda para recebê-lo. Então, na verdade, eu estaria prejudicando o acesso ao serviço de saúde. Então, com a utilização de meios digitais, eu ampliei o acesso, os pacientes desse ambulatório, eles são contatados, seja de forma proativa ou receptiva, no mínimo uma vez por semana, às vezes até mais. Então, é um cuidado intensivo que eu jamais conseguiria fazer pelo padrão ouro, mas que no frigir dos ovos está sendo mais eficiente do que se eu simplesmente adotasse a modalidade clássica presencial. E a gente tem conseguido obter resultados muito expressivos com esse projeto. A gente está com um controle de comorbidades acima de 90%, pegando uma população de pacientes idosos super frágeis, com múltiplas doenças, que tomam múltiplos remédios, é extremamente difícil de conseguir atingir essas metas. E o resultado tem conseguido obter ótimos resultados, justamente porque a gente fez esse modelo misto. Quando precisa, a gente faz atendimento presencial, e quando o monitoramento é mais adequado e até mais acessível para o paciente fazê-lo de forma digital, a gente usa o recurso eletrônico.
E aí, indo até para o princípio de ética médica que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, poxa, quando for interessante que seja digital, ótimo. E às vezes as enfermeiras ou médicos do projeto identificam uma situação de alarme, a gente convoca o paciente, fala, não, você tem que vir para o hospital já. E aí a gente migra de volta para o presencial, que aí no caso seria o padrão ouro. Então, dependendo da situação, a gente consegue fazer essa gestão da carteira, né, do populacional. Inclusive, o resultado teve até, pensando até no contexto de sustentabilidade do sistema como um todo, a gente teve resultados expressivos até mesmo na redução de tempo de internação, redução de sinistralidade do plano de saúde, né? Então, a gente teve essa reportada, a operadora parceira do projeto comentou conosco, poxa, vocês reduziram o nosso sinistro, ou fazendo essa gestão né, orquestrada do cuidado, né? Então, é um case assim bastante interessante que mostra como a gente pode aplicar isso, por exemplo, na saúde suplementar, na saúde privada. Trazendo um paralelo para o serviço público, o meu projeto de doutorado é um projeto de teleinterconsulta dermatológica, onde eu, como dermatologista, eu faço laudos digitais para avaliações que os médicos geriatras lá do Hospital das Clínicas pedem através de um sistema eletrônico. Os resultados preliminares mostraram que a gente reduziu praticamente metade das consultas no departamento de dermatologia utilizando o meio digital. E quando eu preciso direcionar o paciente idoso para o ambulatório, o atendimento dele ficou muito mais eficaz. Então, assim, a gente conseguiu reduzir. Às vezes ele demorava, sei lá, 6 meses a 9 meses para poder operar um câncer de pele. Agora ele resolve o problema dele em menos de um mês. Então, a gente conseguiu ter um ganho, assim, tanto na questão de eficiência, quanto na questão de redução de desperdício, porque, poxa, se aquele paciente fosse presencial, ele iria 5 vezes lá na consulta da dermato. E lembrando que se ele está indo 5 vezes, tem 4 pacientes que perderam vaga. Então, porque ele está indo 5, o número, não, os nossos recursos sempre são limitados, né? Então, a partir do momento que eu liberei 4 slots de consulta, eu atendi mais outros 4 pacientes. Então, eu consegui, na verdade, inclusive ampliar o espectro de atendimento de um serviço público que já existe, né? Então, eu acho que essa é a grande beleza, assim, o potencial da saúde digital, né? É muito mais do que só oferecer uma tele... Porque se fosse tão simples, né? Se telesaúde voltado para a área médica, a telemedicina fosse tão simples assim, era simplesmente a gente colocar uma webcam na frente de um médico, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? A gente tem que conversar com a organização do sistema de saúde como um todo, como aquele serviço, e por que esses projetos estão dando certo? Porque a gente organizou a casa para que o digital fosse parte ali da jornada do paciente e tem um caminho muito claro, onde o paciente usa o digital, onde ele usa o presencial, quando ele é direcionado para cada uma das rotas. Então, na verdade, quando nós estamos falando de transformação digital na saúde, eu enxergo que a gente está enxergando, na verdade, caminhando justo a disrupção no próprio modelo como é ofertado a saúde hoje em dia, né? Aquele modelo tradicional, considerando saúde suplementar, que é o fee for service, não? Onde você a gente é profissional da doença, na verdade, né? A gente espera o paciente ficar doente para vir no nosso serviço. E agora, quando você inverte a lógica e começa a utilizar recurso digital para fazer prevenção e promoção de saúde, aí sim nós somos de fato profissionais da saúde, né? Então eu enxergo bastante aí as oportunidades, sabe? Da gente poder, você tinha comentado, né, daquele embate, né? Poxa, o presencial e o digital. Eu acho que tem que ser os dois juntos. A gente precisa ser realista e tentar unir o melhor dos dois mundos para conseguir obter os melhores desfechos, tanto na saúde pública, reduzindo filas, reduzindo desperdício de consultas, enfim, na saúde suplementar a gente consegue reduzir sinistralidade, conseguimos reduzir tempo médio de permanência no hospital, conseguimos melhorar indicadores clínicos de boa saúde, né? Então, eu vejo grande potencial aí, muito mais do que simplesmente ofertar uma videoconferência, é ofertar um plano de cuidados integral. Quer falar da banalização? Em relação à banalização, então, o que acontece também, né? Tendo essa visão toda baseada da cadeia baseada em valor, né? O problema da banalização ocorre quando você começa a ofertar o acesso à telemedicina simplesmente por ofertar. Então, eu lembro que quando começou a pandemia em 2020, começou a circular em grupos de WhatsApp de colegas médicos, assim, por exemplo, clínica popular oferecendo teleconsulta a R$20. Então, parecia aquela promoção de liquidação, sabe? E aí eu fico pensando assim, poxa, mas que valor agregado você vai trazer para aquele paciente ofertando uma teleconsulta de 10 minutos de duração que custa R$20, né? Então, eu acho que a banalização da saúde digital, ele entra muito nessa linha, assim, de você simplesmente ter como único foco baratear o serviço de saúde. Ou
empurrar goela abaixo para o consumidor, que no caso é o paciente, um serviço, você desvia ele assim, tem uma jornada do paciente, ele tem horas que ele precisa fazer uma cirurgia, horas que ele precisa fazer um atendimento presencial, tem momentos que ele pode simplesmente fazer um monitoramento remoto. Agora, a partir do momento que você pensa somente na parte econômica, por exemplo, e você desvia tudo para o digital sem nenhum critério, aí eu entendo que seja uma banalização. A partir do momento que você simplesmente desenvolve um produto digital, mas que não soma nada para o paciente, não reduz desperdício, não melhora nenhum indicador clínico, não está ajudando o sistema de saúde suplementar ou público de alguma maneira a ganhar mais tração, mais eficiência, então mais assertividade, mais agilidade, simplesmente ofertar para ofertar, aí sim eu enxergo como uma banalização, porque a gente acaba, e isso que acaba causando muitas vezes uma impressão de que oferecer o digital é oferecer um produto de segunda categoria, quando na verdade você pode estar, se você orquestrar direitinho, você pode na verdade estar oferecendo aí de fato um produto padrão ouro, né, que realmente vai fazer diferença na vida dos pacientes. Então eu enxergo muito disso. Tem muita gente fazendo, acho que hoje até melhorou um pouco, né, mas quando começou a pandemia, que a telemedicina começou a ser discutida de uma forma mais ampla na sociedade, assim, a gente via muita coisa assim sendo ofertada em produto de saúde digital, mas que não conversava nada com nada, assim, o paciente passava na teleconsulta, e aí? E agora? O que eu faço? Né? Não tinha tudo assim dentro de uma cadeia, né? Dentro de uma lógica de cuidado, a gente simplesmente estava fazendo por fazer, e aí dessa maneira eu acho que a gente não agrega nada de bom para o paciente nem para o sistema. Se a gente voltar na nossa discussão primeira, essa hipótese que você traz da banalização, ela ofende o esteio básico que é a ética, né? Se a gente, o respeito à ética, como eu falei, como centro de tudo, evitaria esse tipo de banalização. Mas, Paulo, eu insisti com o Kevin para ele falar sobre banalização, porque eu queria retomar com você a partir do raciocínio dele e sobre a ótica do supervisor novamente. Eu tenho um amigo e ele, por sua vez, né, contratou uma operadora de saúde e o atendimento dele, preponderantemente, é digital. E ele gosta muito desse tipo de atendimento, faz sempre pronto o atendimento e, obviamente, dentro dos limites aí que o Kevin já mencionou, são atendimentos que eram passíveis de ser de forma digital, mas parece que é uma proposta da operadora de saúde, ele gosta muito. Então, nesse caso, está funcionando, a operadora é séria. No primeiro painel, eles já mencionaram, né, que a realidade que nós estamos discutindo nem sempre é uma realidade de um hospital do coração, hospital padrão ouro no Brasil e no mundo, né, ou de universidades tal qual a Universidade de São Paulo, a Unifesp, que são universidades padrão ouro, também diria, que no mundo. Então, e esse é o perigo, acredito eu, da banalização, que é o que o Kevin acabou comentando. A gente não pode partir de patamares tão elevados e entender que tudo acontece dessa forma e, como não sempre acontece dessa forma, podemos escorregar com essa banalização que o Kevin comentou. E como é que fica o supervisor para tentar conter, né? Para a gente não tornar o digital, que é uma coisa que acresce, que melhora, numa perspectiva ruim para o atendimento do paciente. Bom, Galo, na verdade, assim, a telemedicina, ela apresenta, Daniel colocou um dos desafios que nós temos, exatamente essa questão da garantia da segurança, da informação. Tem outros, a questão da resistência cultural, que é um pouco isso, a gente está passando de uma mudança de paradigma, e a pandemia, enfim, se tem algo que a gente possa dizer que foi positivo, essa que, na verdade, seria exatamente você mudar um pouco o comportamento das pessoas. A questão da mudança social, mudança de viver, de enxergar algumas das questões e fazendo com que você, na verdade, se mergulhe na tecnologia, pessoas que antes tinham resistência, e agora você tem que, é uma realidade que bateu a porta e você precisa aceitar. A questão da infraestrutura tecnológica do nosso país, a gente vive num país de dimensão continental, em que há uma dificuldade de você ter acesso à questão da saúde em si, mas eu acredito e penso que talvez que se os órgãos na questão da banalização, se os órgãos competentes, no caso, se começassem a estabelecer protocolos que definissem exatamente quais seriam os quadros clínicos que podem ser abordados de forma remota, de forma presencial,
talvez essa questão da banalização a gente conseguisse ser superada, porque, na verdade, eu acredito na boa-fé das pessoas. Obviamente, as pessoas não vão utilizar uma telemedicina por utilizar, até porque a gente está lidando com o bem mais precioso das pessoas, que é a saúde. E então eu acredito que, na verdade, que talvez se a gente conversasse, os órgãos competentes, ou todos nós, sentados numa mesa, tentando construir protocolos específicos, e aí vindo nessa linha do cuidado que o Kevin colocou, que eu acho que é primordial, a gente precisa sair dessa mudança de comportamental, da lógica da doença, para uma questão de prevenção, de promoção de saúde, que eu acho que é o que a gente precisa, colocar o paciente no centro dessa discussão, olhar desfecho, olhar valor em saúde, como o Daniel bem colocou, porque, obviamente, a questão da telemedicina, da saúde digital, ela traz benefícios para o paciente. Kevin colocou vários desses, como a gente está colocando aqui, a questão de evitar, no lado assistencial, a gente evita o desperdício, racionaliza o uso dos recursos que são limitados. Isso é um problema não só da saúde pública, não só da saúde privada, não só do nosso país, é um problema mundial que tem a questão da limitação de recursos. Então, promover uma melhor gestão sobre o ponto de vista da qualidade da prestação do serviço, que deve ser feita para o paciente, do lado econômico, como já bem colocou, no lado da gestão também, reduzindo a sinistralidade. Então, eu acho que a gente tem como avançar, utilizar a tecnologia a nosso favor. É uma situação que chegou, bateu a nossa porta, não tem como retroceder, eu não vejo como retroceder, a gente precisa sim aprimorar. E aí, trazendo um dos problemas que nós temos aqui, que estamos enfrentando e trazemos para o nosso dia a dia, porque, na verdade, a gente, dentro da regulação, a gente estabelece qual o prazo de atendimento dos pacientes. A cirurgia, você tem um prazo máximo até 21 dias, no atendimento no especialista, você tem um prazo de 7 dias, isso é muito bem estabelecido na nossa norma. Uma questão que a gente está colocando, que é uma novidade, que é exatamente com relação à questão da telemedicina. Os pacientes querem ser atendidos numa hora X, numa hora específica. E a regulação não prevê isso, a gente prevê que você seja atendido dentro de um prazo, de uma janela que é estabelecida, e esse é um problema que a gente está enfrentando, ou seja, a gente está batendo na nossa porta, que esse a gente precisa avançar. Mas, voltando à pergunta, a banalização, eu acredito que estabelecendo protocolos muito claros, o que seria para ser atendido de forma presencial e aquilo que for de forma virtual, a gente conseguir dirimir ou pelo menos eliminar esse tipo de problema. Perfeito. Daniel, e vamos supor, então, a gente está observando, estamos discutindo aqui que a telemedicina é algo que agrega ao desenvolvimento da atividade médica. E esse agrega pode acontecer, o Kevin me corrija aí, a possibilidade do desenvolvimento de uma cirurgia em que o médico se encontra numa localidade e, por meio do uso da robótica, o paciente em outra localidade. Mas a ocorrência de problemas ligados ao uso da tecnologia também pode acontecer nessas hipóteses, né? A telemedicina não está imune aos problemas que são inerentes ao mundo digital. Então, nessa hipótese que eu dei, a falta de energia, podendo culminar na paralisação desse atendimento à distância, ou um ataque hacker, por exemplo. De quem que é a responsabilidade? Nessa perspectiva, a responsabilidade na telemedicina acaba ficando para quem? Galo, assim, de novo, eu vou me permitir fazer o link com o que eu antecipei um pouco antes, porque, como você bem disse, né, hoje há uma necessidade de que a gente reexamine todas as questões no âmbito da saúde suplementar com uma perspectiva um tanto diferente, né? Não apenas em razão da telemedicina em cima do avanço tecnológico de uma maneira geral. É natural que a adaptação da prestação do serviço médico a partir da vinda, né, de novas tecnologias também sugira, pelo menos, uma reavaliação do regulador, dos reguladores, né, do mundo jurídico de uma maneira geral, em relação às consequências de eventos que ocorram com a utilização de tecnologias, de plataformas tecnológicas. Agora, eu acho realmente, pegando um pouco do gancho assim, do Kevin e também do Paulo, assim, que tem uma mudança de eixo aqui
que me parece bastante crucial, mas que talvez seja importante para a gente encaminhar a resposta para a sua pergunta. Eu acho que a questão da banalização, ela, por mais que não pareça, mas ela está também ligada a essa questão da responsabilização. Por quê? Porque hoje, e não apenas em relação ao uso da telemedicina, e vou aqui abranger para se situar também no âmbito, quer dizer, além disso, no âmbito da telesaúde de modo geral, ela ainda está ligada e está estruturada em cima de um atendimento, de uma prestação do serviço a partir dos recursos disponíveis, né? Então, você tem toda uma estrutura normativa hoje que condiciona a atuação de uma operadora de plano de saúde a atender aquela demanda daquele determinado usuário. Então, você tem, por exemplo, prazos estabelecidos na resolução normativa da agência 259 para que esse atendimento se dê, né, de uma maneira rápida para determinadas hipóteses e estabelece essa estrutura de atendimento. Então, me parece que ainda a gente está muito preso a essa ideia do passado, né, de um paradigma que eu estou vendo mudar muito rapidamente por conta, seja do avanço tecnológico, seja pelo esgotamento desse modelo atual de saúde privada, baseado em plano de saúde, mas ainda a telemedicina situada dentro dessa perspectiva de que é mais um serviço à disposição, ou pelo menos você encaixa de acordo com a disponibilidade de recurso, a disponibilidade orçamentária, disponibilidade de horário. E ainda não chegamos no nível de situar toda esse estado de coisas a partir da necessidade do paciente. E aí é muito do que o Kevin expôs em relação a esse projeto, que brilhante, aliás, se depois puder compartilhar, Kevin, esses resultados, seria fascinante para a agência também, em termos de insumo, porque isso muda e muda muito, Galo. Assim. Toda a lógica hoje da responsabilização, ela ainda parte de uma fragmentação muito marcante no setor de saúde suplementar. Então, não há hoje uma convergência de ações, e aí trabalhando com a ideia de compartilhamento de risco, né, de compartilhamento também de ônus, mas você não enxerga na saúde suplementar hoje essa compreensão e assimilação em relação ao compartilhamento de responsabilidade do serviço de saúde que é oferecido ao usuário. E a gente não chega ainda nesse nível de discussão porque a gente ainda vê com muita clareza um desalinhamento muito claro, quer dizer, de novo, para ser redundante, muito claro dos interesses envolvidos aqui na saúde suplementar. Nem sempre a gente consegue verificar uma comunhão de esforços médico, e aí falando aqui especialmente na medicina, mas pode situar também nutricionista, psicólogo, da rede privada, com o plano de saúde. Então, a questão da responsabilização é mais uma, me parece, que demanda uma sinergia de todos esses atores envolvidos, aí os conselhos de classe, né, que são os autorreguladores bastante simbólicos nesse caso, têm uma função extremamente importante, não apenas de condicionar a atuação profissional daquele determinado profissional, mas, obviamente, de se ver envolvido num ambiente muito mais rico, muito mais plural. Né? Os autorreguladores eles têm uma capacidade incrível de participar mais ativamente da regulação geral dos planos de saúde, e a gente ainda está muito tímido nessa construção comum. Então, eu acho que o tema da responsabilização com o uso da telesaúde, né, e aqui situando especificamente com a telecirurgia que você menciona, ela ainda vai ser enxergada dentro desse ambiente absolutamente fragmentado. E isso me preocupa na medida em que a gente vai continuar dando respostas inadequadas para um problema extremamente complexo. Então, eu realmente acredito que a gente só vai conseguir avançar a um nível esperado hoje, muito claro para a agência, né? Muito claro para a INS hoje, que o comportamento esperado hoje, todo ele, de toda a cadeia de produção desse serviço, ele deva ter como centro a prestação do serviço do paciente. Então, a dificuldade hoje é justamente em como conciliar tantos interesses e tão contrapostos, né? Então, eu diria para você que eu realmente acredito que a gente só vai conseguir dar uma resposta adequada para a responsabilização de tudo que se relacionar à prestação do serviço através de meios digitais, se houver uma comunhão
mínima de interesse e principalmente de compreensão acerca da responsabilidade comum em relação à saúde que é entregue ao final ao beneficiário do plano de saúde. É dessa maneira que eu enxergo. Eu não consigo hoje lhe dar uma resposta com base no que a gente já tem de portfólio, né, de benchmarking de respostas assim sobre responsabilidade, porque eu resisto e tem para mim que é insuficiente a gente se apegar às nossas experiências, e aí falando, obviamente, da nossa famosa judicialização em saúde, a respeito da responsabilidade. Eu me preocupo muito com o destino da telesaúde se a gente continuar entregando respostas com base no modelo claramente ultrapassado, não apenas de saúde, e aqui suplementar, e principalmente de sistema mesmo, né? E aí envolvendo claramente o judiciário também, que tem que ser bastante, como proeminente que tem que ser bastante envolvido também nessas grandes discussões. É impressionante, né? A gente está numa discussão aqui falando de tecnologia no uso da telemedicina e aí a gente volta num determinado momento, você faz o fechamento da sua fala, se referindo ao problema da judicialização para a resolução desse tipo de conflito. Num país em que nós temos outra forma de resolução de conflito. E para o caso da saúde, especificamente, eu gosto muito da ideia da mediação para resolver esse tipo de conflito. E por quê? Porque a mediação ela vai propiciar a cura, né, utilizando, fazendo analogia ao tema, a cura do que lesionou a relação jurídica entre o médico e o paciente, entre a operadora de saúde e o paciente, entre a operadora de saúde e o médico. E mais do que isso, né, a possibilidade da gente ter plataformas digitais que propiciem esse tipo de resolução de conflito, que me parece consideravelmente mais eficientes que não o Poder Judiciário, né? Se tem um órgão que não é o culpado, é o Poder Judiciário, que recebe uma demanda absurda de ações judiciais relacionadas a essa matéria e resolve, na minha opinião, com considerável eficiência, tendo em vista o quantitativo. Mas fica aí para reflexão da gente começar a utilizar outras formas de resolução de conflito. De novo, me parece que a mediação cai como uma luva para esse tipo de casos e que a gente consiga utilizar o mundo virtual a favor da resolução desse tipo de conflito também. Então, uma mediação numa plataforma de resolução de conflito me parece que resolveria com muito mais agilidade e efetividade, sem sobrecarregar o Poder Judiciário e sobrecarregar todos os aspectos, né, inclusive orçamentário. Por quê? Porque conforme nós aumentamos, crescente a demanda do Poder Judiciário, o Poder Judiciário precisa de mais estrutura, isso significa dizer mais orçamento, isso significa dizer que nós tiramos orçamento de outras áreas que são tão importantes quanto essa de resolução de conflito, aí especificamente do Poder Judiciário. Kevin, antes de eu fazer uma pergunta para você, eu preciso fazer uma observação importante. Eu gostaria que você mandasse um abraço, um grande abraço para o meu querido amigo, o Alexandre Guilherme, doutor Alexandre Guilherme, que foi quem viabilizou a sua presença aqui nesse painel e, graças a ele, nós estamos podendo desenvolver reflexões do nível das que você está trazendo aqui para nós. Então, não esqueça de mandar um abraço para esse querido amigo aí. Projetos na área de telemedicina, Kevin, você já falou de um. Eu queria saber se você tem outros, seu ou que você conheça, para comentar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Se você me permitir, eu queria até fazer um comentário só antes, até referente à pergunta que você tinha lançado para o doutor Daniel, né, sobre aquela questão da responsabilidade, né, se acontecesse alguma intercorrência, né, no meio de uma teleavaliação, e aí, como é que fica, né? Bom, a gente, só um parênteses, mas só lembrando que qualquer ato por telemedicina continua sendo um ato médico, né? Tanto que é uma bandeira que o professor Schau e eu, até como aluno do professor Schau, também defendo assim, piamente, é que a gente, antes do profissional se aventurar a fazer telemedicina, que ele receba um treinamento básico, né? O professor Schau é um grande defensor que seja inserido na grade curricular de todos os médicos e residentes médicos do país, porque uma coisa, por exemplo, que eu sempre falo para os médicos aqui do hospital, né, quando vai fazer telemedicina, poxa, o lugar que você vai fazer
tem redundância de rede elétrica? Então, se cair a luz, tu consegue manter a continuidade? Aqui no hospital é mais fácil, aqui a gente tem redundância de rede elétrica e rede Wi-Fi. Quando cai um roteador, o outro entra imediatamente, então a gente nunca perde a conectividade. Mas e na sua casa? Você tem esse, né, esse controle? E se quando abrir a teleconsulta o paciente estiver num parque e um monte de gente passando atrás, você continua com a teleconsulta mesmo assim ou você interrompe porque o sigilo está quebrado, né? Então, só assim, e se numa situação dessas o sigilo for quebrado e o profissional não tem esse senso de responsabilidade de, poxa, acho que não dá para a gente fazer a consulta aqui, acho que a gente não está no ambiente mais adequado, né? Então, tem uma parte, sim, de responsabilização por parte do próprio profissional e da instituição a qual ele é afiliado, né? Então, só um comentário, assim, que eu acho que é importante que esse assunto seja trazido, assim, a discussão em cada vez mais fóruns na nossa sociedade, para que isso fique arraigado, assim, na mente das pessoas, né? Que, novamente, é mais do que só ligar uma webcam, né? Tem todo esse fator envolvido e é um ato médico, ou seja, ele responde por aquilo que ele está fazendo. Ele não pode fazer uma teleconsulta enquanto está dirigindo e prestando atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. É um momento que ele dedica e para prestar um atendimento a um outro paciente, né? Então, é algo que deve ser dedicado e tanto quanto se fosse uma consulta presencial, né? Agora, falando de projetos de telemedicina, assim, tem várias iniciativas, né? Aqui no Brasil, a gente tem eu tive, assim, até os meus primeiros contatos com telemedicina foi através de um programa que é mantido pelo governo federal, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que é o PROAD-SUS. O PROAD-SUS, os 6 hospitais considerados de excelência pelo Ministério da Saúde, né, que são basicamente o HCOR, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e lá no Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento, né? Eles têm uma isenção da cota patronal e aí essa verba então é revertida em projetos onde através da expertise desses hospitais a gente desenvolve programas de capacitação, assistência e melhoria para o SUS, né? Então aqui no HCOR e muitos desses programas, o HCOR, por exemplo, se não me falha a memória, a gente está com 24 projetos PROAD SUS vigentes neste triênio. E muitos desses projetos envolvem telemedicina. Então, hoje, por exemplo, nós temos o Tele-ECG, que é um teleeletrocardiograma, é o projeto PROAD mais antigo do HCOR, está desde 2008 em funcionamento, onde hoje, atualmente, o escopo atual, nós estamos presentes em 150 unidades de pronto atendimento, as UPAs, são praticamente, só para você ter uma ideia, praticamente metade das UPAs do Brasil. Então, a gente tem um equipamento que é do tamanho de um smartphone, onde esse equipamento fica lotado na UPA, e toda vez que um paciente tem alguma queixa, uma dor torácica, por exemplo, né, uma suspeita de infarto agudo do miocárdio, este eletrocardiograma ele é transmitido através de rede Bluetooth, né, para um computador, e do computador via internet ele chega aqui até o hospital, e nós temos uma central de emissão de laudos de eletrocardiograma que funciona 24 horas por dia, onde a gente devolve o laudo do eletro em até 10 minutos. E quem emite esse laudo são cardiologistas, a grande maioria deles especializados em arritmias. Então, vê um laudo extremamente qualificado para a ponta, que é lá na UPA, né? E UPAs do Brasil todo. E mais, quando o eletrocardiograma vem alterado, por exemplo, vem um traçado suspeito de infarto ou alguma arritmia muito grave, nós oferecemos também o serviço de teleconsultoria. Então, o nosso médico ele liga para a unidade de pronto atendimento e conversa com o médico, que muitas vezes está completamente desesperado. Às vezes a gente sabe que aqui nos grandes centros é relativamente fácil você achar um cardiologista ou até mesmo um arritmologista, né, que é um subespecialista. Agora, nos interiores do nosso país, muitas vezes quem está lá na ponta é um médico generalista, que não tem um conhecimento tão aprofundado nos traçados anormais do eletrocardiograma. Então, tem dificuldade de interpretar o exame e até mesmo de dar a primeira conduta. Então, quando o médico do HCOR liga para lá para ajudar, muitas vezes é a salvação do paciente, porque ele vai orientar lá, você tem que fazer isso, tem que removê-lo daqui, tem que colocar numa ambulância, tem que fazer um marca-passo, ou não. Pode dar alta para este paciente. Então, a gente consegue orientar e ajudar muitas pessoas todos os meses. A gente faz mais de 25 mil eletros aqui por mês no hospital, é um volume bem significativo. E aí a gente consegue, então, ajudar os pacientes do SUS através de um laudo qualificado e a teleconsultoria, né? Outros projetos que a gente já chegou a desenvolver aqui, por exemplo, hoje também temos em vigor o Tele-UTI. O Tele-UTI é um projeto que ele ganhou grande força durante a pandemia Covid, porque o que a gente descobriu na Covid,
que para salvar as pessoas da Covid não adianta só comprar ventilador mecânico, é preciso capacitar as pessoas que estão na ponta, né? A gente, durante o projeto TeleUTI aqui, durante os anos de 2020 e 2021, eu cheguei a acompanhar alguns casos que seria cômico se não fosse trágico, assim, de unidades onde foi instalado ventilador mecânico, comprado pelo governo federal, onde os funcionários não sabiam onde que era o botão de liga e desliga do ventilador mecânico, para você ter uma ideia. Teve uma unidade que a gente ligou lá, e ele sabia onde era o liga e desliga, mas ele não sabia o ventilador mecânico. Ele tem basicamente 4 funções e o médico não sabia qual das 4 escolher. Poxa, mas é um conhecimento básico médico, né? Mas ele não tinha. E como é que ele vai ventilar o paciente se ele não sabe nem como configurar o setup inicial do equipamento? Então, o TeleUTI, a gente fez um projeto na época também que atingiu milhares de pessoas. A gente fazia rondas diárias, ou seja, o nosso médico intensivista, especialista em ventilador mecânico e tudo mais, em cuidados intensivos, fazia reuniões diárias com essas unidades onde foram implantados os ventiladores mecânicos de urgência, né? A gente sabe que naquela época UPAs foram convertidos em unidades intensivas, unidades de internação convencionais viraram unidades COVID. Então, nosso médico que é especialista, e a gente levando a expertise dos nossos profissionais, dos protocolos que nós temos aqui no hospital para o SUS, a gente passava visitas diárias avaliando todos os pacientes daquela unidade. E quem estava mais grave, o nosso médico então fazia essa interconsulta, né, a tele-interconsulta para discutir os casos. E a gente chegou a calcular que a gente conseguiu evitar assim, dezenas de mortes. A gente reduziu a taxa de mortalidade nas UTIs, que era em torno de 70%, 80%, que é altíssimo, né? Chegamos a ficar com índices tão baixos quanto 38%, 40%, que era o mesmo índice de mortalidade numa UTI Covid nos países nórdicos, por exemplo, que tem um IDH muito maior que o nosso. Então, para você ver que, na verdade, assim, a democratização do acesso ao conhecimento em saúde, através da saúde digital, permitiu ter excelentes resultados nas UTIs durante a época do Covid. O resultado foi tão bacana que o projeto PROD foi renovado e agora ele funciona hoje num outro escopo que não é só Covid. Então, hoje o nosso TeleUTI aqui do HCor, por exemplo, ele opera para qualquer condição de terapia intensiva. Nossos médicos intensivistas e as nossas enfermeiras especialistas, elas fazem essa visita diária. Então, é como se o médico da UTI lá no Paraíba, por exemplo, tivesse um médico do HCor do lado, passando a visita leito a leito, discutindo caso a caso e juntos trocando ideia no melhor manejo do paciente. Só que a única diferença é que o nosso médico está aqui e o médico de lá está lá em João Pessoa. Então, é basicamente isso. Então, são projetos muito interessantes que tiveram impacto social, ainda tem, né, impacto social muito interessante. Outros também que a gente vê, então, assim, você vê que tem várias modalidades, né? O TeleCG entra na modalidade telediagnóstico e com um braço de teleconsultoria. O TeleUTI, ele entra no eixo teleinterconsulta, médico para médico, médico especialista do HCor com médico generalista da ponta. Tem outros projetos que eu participei também, que era de teleconsulta mesmo, direto com o paciente. Então, a gente teve um outro projeto que ele era colaborativo também com os demais hospitais do PROAD, que a gente qualificava a fila de encaminhamento, ou seja, o paciente estava numa UBS, em alguma região afastada do Brasil, aguardando por meses por digamos assim, um neurologista, por exemplo. E aí o nosso neurologista fazia uma teleconsulta com esse paciente, muitas vezes a gente conseguia resolver o problema dele, ele nem precisava mais passar com o neuro, ou mesmo quando ele precisava passar com o neuro, ele já chegava com um caso mais redondo, assim, sabe? Ele já tinha feito a primeira conduta, ele já chegava com o neurologista com os exames preliminares todos solicitados. Então, entra naquela questão que eu falei de aumenta a eficiência do sistema como um todo. A gente reduziu o desperdício de uma consulta, que a primeira já foi digital. Então, quando ele chegar na consulta com o neurologista presencial, ele já vai ter adiantado muita coisa. Então, a gente consegue ganhar agilidade no cuidado do paciente. E esse projeto de teleconsulta, ele foi reformulado, ele ganhou alguns nomes, o projeto. Hoje, o nosso hospital aqui ficou com um braço do projeto que se chama Telenordeste. Então, o HCor faz teleconsulta com algumas especialidades, cardiologia, reumatologia, psiquiatria, para pacientes do SUS da região Nordeste. Então, aí entrando novamente com a telemedicina, só que agora numa outra modalidade, direto médico-paciente. Então, aí é a teleconsulta, né? Então, são alguns projetos bem interessantes que a gente desenvolve para o Sistema Único de Saúde, com essa parceria, né, via Ministério, que tem impacto significativo na vida das pessoas. E já no âmbito mais privado mesmo, do hospital, entra muito naquelas linhas de cuidado que a gente estava comentando, né, alguns minutos atrás. Então,
o ambulatório especializado do idoso nosso, por exemplo, que ele tem essa premissa, ele já nasce híbrido, né? O digital faz parte do monitoramento. A gente oferece um programa de atenção primária em saúde para todos os nossos 3.300 colaboradores e quase 5.000 dependentes do plano de saúde aqui do hospital. Então, todos os funcionários do hospital, eles têm direito a passar numa clínica de atenção primária em saúde, que é própria do hospital, também, cuja uma das principais portas de acesso é por telesaúde. Então, a nossa equipe multiprofissional tem telepsicologia, tem telenutrição, teleenfermagem e telemedicina com médico de família, onde o uso de tecnologia digital faz parte da jornada do paciente. A atenção primária tem muito dessa filosofia, né, de você acompanhar o paciente começo, meio e fim, né, todo ao longo de sua vida, com muito foco em prevenção e promoção, e o digital faz parte da jornada. Então, só para dar uma pincelada assim, de uma gama de projetos que já participei, eu já tive algum envolvimento em algum momento da minha carreira, mas mostrando que é bem versátil, né? Você, um pouco de criatividade, um pouco de enxergar oportunidade, você consegue utilizar uma das várias modalidades previstas na resolução 2314 de telemedicina para você poder aplicar e trazer ganhos aí para o paciente ou para o sistema como um todo. Para a sociedade, né? Sensacional os projetos e impressionante o impacto que esses projetos geram. E acredito que isso parte de um pressuposto que é a tecnologia, ela agrega, e a partir do que ela nos oferta em inovação, a gente trabalha revertendo em melhoria do atendimento profissional para toda a sociedade. Né? Extraordinário. Parabéns. Obrigado. Paulo, tendo em vista assim, todos esses projetos, me parece que cada vez mais o regulador vai ter que estar atento a essas transformações e muito provavelmente não, né? Não vou dizer muito provavelmente não, a supervisão ela também vai ter que se transformar para acompanhar o mundo que está numa transformação veloz, né? O mundo ele está se digitalizando, a tecnologia faz cada vez mais parte da nossa vida e o regulador ele vai ter que entender isso até para continuar acompanhando e supervisionando com efetividade. Ontem, no webinar que eu mencionei que eu participei, que eu mencionei para vocês que eu participei, num determinado momento estava se falando dos sistemas open. Um deles eu acompanho muito de perto, que é o Open Insurance. O mais famoso deles é o Open Banking, que agora mudou de nome, né? O ecossistema todo se chamava Open Finance, que estava dentro desse ecossistema inserido o Open Banking e o Open Insurance. Agora mudou de nome, um normativo, o Open Banking chama Open Finance. Mas esses são os dois que eu particularmente mais conhecia, mas ontem um dos painelistas mencionou o Open Health, e eu confesso, eu já havia ouvido falar, mas de forma muito superficial, mas ele tocou e inseriu ali no sistema aberto. Eu já venho dizendo que para esse tipo de sistema aberto, que nós estamos falando de dados, né, de bases de dados massivas, que são mastigadas aí por algoritmos, gerando produtos, nós vamos ter que transformar de forma abrupta a supervisão. Por quê? Porque nós precisamos detectar, por exemplo, se o algoritmo é enviesado. Se ele contiver um viés, ele vai gerar produtos enviesados. E eu duvido muito que o destinatário final desses sistemas open, que é o usuário, vai conseguir detectar que esse algoritmo está enviesado, o que significa dizer que ou o sistema se resolve, e eu acredito muito nisso também, mas a supervisão deverá estar atenta e atualizada para conseguir entender esse algoritmo e verificar se há alguma anomalia nele. Estou correto? A gente está passando por uma transformação da supervisão e da regulação para acompanhar o que a gente está discutindo aqui nesse painel e aí um pouquinho mais para futuro, para a gente conseguir acompanhar o que deve acontecer nos sistemas open? Carlos, na verdade, sem dúvida, a agência está, obviamente, atenta a essa questão dos desafios que nós temos pela frente e a informação, o dado e a informação, na verdade, está cada vez mais migrando essa lógica de transformar
A agência vive da matéria-prima dela é a informação, é o dado, né? E aí, como a gente transformar esses dados em informações que possam ser mais palatáveis para que as pessoas possam, de fato, ter o conhecimento dela e dentro do nosso ecossistema, vamos dizer assim, de saúde, de que forma a gente consegue se comunicar. E aí a agência tem, dentro das suas competências, no caso, o sistema TIS, que é o padrão de troca de informações na saúde suplementar, que ela exatamente estabelece um padrão obrigatório para a troca dessas informações, ou seja, tudo que for relacionado ao beneficiário de plano de saúde, entre os agentes da saúde suplementar, e aí a gente compreende como operadora, prestador, contratante, enfim, beneficiário, a própria agência. A gente tem esse padrão TIS, que é esse programa, na verdade, que ele padroniza essas informações, subsidiando, no caso, a agência nas suas ações de avaliação, acompanhamento econômico-financeiro, assistencial das operadoras de plano de saúde, ou seja, e aí a gente compõe esse registro eletrônico de saúde, que é esse grande arcabouço de informações que nós temos, que é exatamente para que a gente possa cada vez mais dar informação de qualidade, prestar uma assistência para todos os beneficiários e para todo o setor de qualidade. Então, a agência está atento a isso, a gente vem discutindo isso diuturnamente, temos encurtado essa relação junto ao Ministério da Saúde, que, na verdade, nós temos, inclusive, um Registro Nacional de Dados em Saúde, que é o RNDS, que está sendo gestacionado lá, na verdade, já está bem avançado, e vai ser, na verdade, uma virada de chave dentro do setor, do sistema brasileiro de saúde, ou seja, a gente vai conseguir passar informação, seja do setor público, seja do setor privado, uma informação de qualidade para que a gente possa fazer os estudos epidemiológicos que nós precisamos, desenvolvendo ações, tomando as decisões. Então, essa é uma questão de primeira ordem dentro da agência. A gente tem uma coordenação, o COPIS, que faz exatamente essas discussões, envolve o Ministério da Saúde, envolve a agência, envolve todos os atores da saúde suplementar. E aí, vindo um pouco nessa questão do Open Health, você citou, você sabe que o ministro, na verdade, era o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que avançou nessa iniciativa do Open Insure, e conversando com o ministro à época da Saúde, ele veio com a ideia dessa questão do Open Health. E aí eu faço só um parênteses, quando o Kevin citou a Paraíba, citou o Nordeste, tem Ariano Suassuna, ele tem uma fala que é engraçada: eu não troco meu oxente pelo ok de seu ninguém. Então, assim, eu não tenho nada contra o Open Health, mas o fato é que a agência já tem dentro dos seus instrumentos, dentro das suas ferramentas regulatórias, nós temos o Guia ANS de Planos, que é exatamente a possibilidade de fazer a portabilidade, porque o que na verdade, estava se querendo gestacionar, e na ideia que foi feito a princípio junto ao Banco Central, junto ao Ministério da Saúde, era criar uma solução para que você pudesse fazer a portabilidade entre as operadoras, no caso, o beneficiário escolher, olhando, obviamente, aqueles requisitos que são adotados, são estabelecidos pela agência, você poder fazer essa portabilidade. Só que o modelo que eles estavam querendo construir, na verdade, não tinha como avançar, primeiro, porque havia uma seleção de risco, ou seja, a ideia que eles tinham porque o que acontece? Ele queria pegar uma lógica de sistema financeiro. Você tem uma taxa de juros que cobra 10% num banco, hipoteticamente falando, e tem um outro que cobra 7%, então você faz essa migração. Na saúde, nós temos características distintas, não dá para você adotar esse tipo de postura lidando com a saúde. Então, assim, a gente ia criar uma inconsistência dentro do setor, dentro de uma lógica do mutualismo que nós temos, dentro do pacto intergeracional, e isso foi explicado, foi dito ao ministro à época, ele entendeu, tanto é que a gente dividiu esse programa, vamos dizer assim, em duas frentes, um assistencial, que aí ficou a cargo do Ministério da Saúde, do Registro Nacional de Dados em Saúde, em que nós iríamos passar todas as informações que nós temos relacionadas à saúde suplementar, e a parte, vamos dizer assim, financeira, que seria a possibilidade de fazer essa portabilidade. Então, a agência já tem uma iniciativa desde 2009, que foi aprimorada em 2019, que é o Guia ANS de Planos, em que o beneficiário pode entrar lá, colocar
seus dados, são dados cadastrais, não são dados relacionados à saúde do paciente, à sua condição clínica, e aí você faz uma busca, e dentro dessa busca vem um protocolo em que você, uma vez encontrando a operadora, que você tem as características para você poder fazer a portabilidade, vem um protocolo, e desse protocolo você pode procurar a operadora em até 10 dias e você faz essa portabilidade. O que é que ficou acertado nessa parte, nessa frente? É que nós iríamos desenvolver soluções tecnológicas em que o beneficiário possa, através do sistema, fazer essa portabilidade sem ter a necessidade de pegar esse papel, esse protocolo, para ir até a operadora. Então, essa é uma frente que a gente está desenvolvendo, nós estamos terminando, na verdade, os estudos internos, e o próximo passo, na verdade, é tentar, porque aí é parte mais tecnológica, e aí entra a questão orçamentária e financeira, que aí é o que está pesando um pouco mais, mas eu acredito que a gente, dentro de um prazo razoável, a gente vai conseguir dar resposta à sociedade, que sem sombra de dúvida, isso vai estimular cada vez mais a concorrência dentro do setor, o que é saudável, e é isso que a agência quer. Ariano Suassuna, que, diga-se de passagem, é advogado, um escritor maravilhoso, né? E é advogado. E, para quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada na internet. Eu acho que foram fazer uma homenagem para ele numa ordem dos advogados do Brasil, e ele conta a história de como ele se tornou advogado. Já que estamos aqui entre advogados e médicos, né, ele tinha 3 opções: era ser engenheiro, médico ou advogado, e aí ele conta lá como que ele acabou se tornando advogado. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa rapidamente, né, se puder responder rapidinho. O Kevin acabou de elencar aí uma série de projetos da minha perspectiva aqui, né, que não sou supervisor, me pareceram maravilhosos, uma infiltração bem interessante, especialmente para a sociedade brasileira e no que diz respeito aos benefícios para a sociedade brasileira. Como é que o supervisor vê esse tipo de projeto que nós faz o Kevin narrou? Vê com bons olhos? Acha interessante? Não, sem sombra de dúvida. Na verdade, são projetos interessantíssimos. Na verdade, é aquilo que a gente faz dentro da regulação, na verdade, é estimular, induzir. A gente tem esse papel de fazer uma regulação indutiva para que, obviamente, o mercado e as operadoras adotem essas práticas, na verdade, que vêm, obviamente, qualificar a assistência à saúde que é prestada aos seus beneficiários, a coordenação do cuidado dos seus pacientes, a saúde baseada em valor, ou seja, são todas essas premissas, esses pilares que a gente defende. Agora, obviamente, a gente não tem como obrigar a operadora a adotar esse ou aquele sistema. A gente informa, estimula, faz webinar, fazendo uma regulação, como eu já disse, indutiva. Aí cabe, obviamente, às operadoras, e tem um dado que, na verdade, assim, não é um dado para comemorar, muito pelo contrário, Kevin, dentro da agência, essa questão da Promoprev, que é um incentivo que a agência faz, tem inclusive um incentivo financeiro para as operadoras que adotem esse programa de promoção e prevenção de doenças, promoção de saúde e prevenção de doenças. Hoje nós temos um setor que tem 50,5 milhões de beneficiários em plano de assistência médica hospitalar, e dentro desse programa, dentro da agência, a gente só tem 1.600.000 pessoas, 1.600.000 beneficiários, ou seja, a gente tem um caminho muito grande a seguir. Obviamente, passa um pouco da conscientização, dessa mudança de visão das operadoras de plano, e aí a gente, dentro dessa discussão, a gente traz os contratantes, uma vez que 80% do nosso mercado são planos coletivos, ou seja, que os contratantes e o plano custa e pesa dentro das despesas desse contratante. É a segunda maior despesa que tem. Então, a gente vem, dentro das nossas possibilidades, fazendo essas conversas para que a gente possa conscientizar essas pessoas, conscientizar os contratantes, conscientizar cada vez mais as operadoras a adoção de práticas que venham, obviamente, evitar o desperdício, trazer mais benefício aos pacientes e aos beneficiários como um todo. Agora, a gente tem essa limitação, infelizmente, não dá para a gente adotar e utilizar como uma bala de prata, ou seja, esse ou aquela outra ferramenta, mas enfim, a gente tem feito essa indução, feito essa conversa com o setor, e a gente tem visto a mudança. Eu acho que a gente tem chegado no momento, obviamente, a gente tem desafios
estruturantes dentro do setor de saúde suplementar. A gente tem a questão da transição demográfica, a questão das incorporações de novas tecnologias e os medicamentos de alto custo. A gente tem chegado no momento, e é aquilo que o Daniel falou e mencionou, a gente tem chegado no momento em que todos nós precisamos chegar ou sentar na mesa para encontrar as soluções dos problemas, porque de fato nós não podemos considerar que isso é um sistema, aquilo que a gente não tem aquelas, o sistema é quando você tem a engrenagem, ela funciona de forma bem coordenada. Nós temos vários atores, cada um com seus interesses, muitas vezes antagônicos, e aí a gente precisa chegar num consenso, e a gente acredita que através do paciente, colocando o paciente no centro dessa discussão, para que a gente possa, obviamente, encontrar os problemas. Agora, como diz Schumpeter, a gente está chegando no momento da necessidade de uma destruição criativa, ou de uma destruição disruptiva, porque, de fato, a gente está chegando no limite, na verdade, os recursos são limitados, e a gente precisa encontrar soluções para, obviamente, evitar ou diminuir, no caso, os desperdícios, diminuir a sinistralidade e mudar o foco sempre no paciente, que eu acho que a gente vai conseguir superar esses desafios estruturantes que a gente tem pela frente. Perfeita a sua resposta. Eu gosto muito de estudar direito econômico, e você já começou dizendo da indução do Estado para o desenvolvimento dessa atividade, e aí o Kevin já trouxe o reflexo direto na sociedade desse tipo de projeto. Enfim, muito bom, muito bom. Daniel, então a gente tem toda essa mudança de cultura, esse aporte tecnológico. Acabei de fazer a pergunta para o Paulo, como é que fica o regulador. Mas, no final das contas, bate tudo no jurídico para dar a fundamentação para a viabilidade, né, dessas mudanças. E o jurídico, ele também vai ter que se adequar a uma nova realidade, ou, como o Kevin explicou lá na primeira pergunta, segue-se os mesmos preceitos e se adequa só a uma nova realidade fática, com uma tecnologia consideravelmente entranhada. Na perspectiva do regulador também. Aí, não, sobre a ótima pergunta, Galo. Assim, eu vou tentar endereçar a resposta de duas formas, tá? Uma situando claramente a nossa vocação aqui enquanto advocacia pública, que é a mais, talvez seja a mais importante para o tema, e para, óbvio, tentar de alguma forma contribuir aqui na discussão em termos de saúde suplementar, e a outra já mais no âmbito mesmo maior de advocacia. Então, eu começo pela última, para desde plano situar que o advogado, de maneira geral, com todo o incremento tecnológico que eu diria, nos assombra, né, Galo? Porque se você faz uso dessa nova ferramenta GPT aí, é assustador, né? Porque nos torna praticamente inúteis, em grande medida, pelo menos no que a gente se acostumou a aprender e a fazer desde a faculdade, e nós, dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, profissional, a gente acaba também, a partir disso, nos adaptando, mas, de todo modo, o que me ficava claro em relação às necessidades e, principalmente, as novas valências exigidas do advogado é que a gente vai ter que promover uma quebra em nós mesmos para conseguir se adaptar à nossa nova realidade. Não dá para se contentar mais com aquela visão extremamente defensiva e até certo ponto reativa do me pergunta que eu respondo. Talvez isso esteja ficando para o passado, né? Eu realmente acredito que isso não vai ser mais suficiente para o advogado do futuro. Eu acho que a gente vai ter que entregar muito mais. E aí, já entrando na parte que me toca, especificamente aqui, na advocacia pública, o que eu acho, Galo, e aí, óbvio, isso envolvido também no plano de advocacia, tá? O que eu acho que o jurídico pode influenciar, em especial o regulador, e mais especialmente ainda em relação aos novos e grandíssimos desafios que nos são submetidos recentemente, nos foram submetidos recentemente, é estar mais próximos da tomada de decisão, né? Eu acho realmente que aquele perfil extremamente reativo de procuradoria, eu acho que ele também não cabe mais. Eu acho que hoje o jurídico ele participa muito mais decisivamente
do próprio processo de tomada de decisão, né? Compartilhando visões de risco, compartilhando perspectivas realmente de estratégias de atuação, muito mais do que simplesmente respondendo consultas. Eu acho que realmente essa adaptação ela grita em nós, então cabe a nós mesmos entender isso e buscar, obviamente, aquilo que lhe parecer melhor, né? Inclusive, aqui até falando um pouco mais da PGF, assim, né? No nosso caso, Galo, eu tive a oportunidade agora, aliás, riquíssima, de contribuir no curso de formação dos novos procuradores federais e talvez uma das principais contribuições que eu procurei dar foi essa, né, de que eles entram numa fase, num giro da advocacia pública em que não se contenta mais, quer dizer, o gestor público, aquele que espera de nós respostas e principalmente soluções, eles não se contentam mais, ou pelo menos, não vou dizer situando especificamente na figura do gestor público, mas da gestão pública de uma maneira geral, com toda a complexidade das demandas sociais hoje que são entregues para a organização e muitas vezes implementação do Estado, não se faz mais suficiente aquele perfil de advocacia simplesmente reativo, no sentido de que, de fato, o advogado público hoje deve motivar-se a si mesmo para uma nova visão e compreensão de compartilhamento do processo de decisão. É como eu vejo hoje a advocacia, de modo geral, e em especial a advocacia pública. Eu realmente acredito que nós temos uma responsabilidade hoje, talvez mais qualificada, mais complexa também, claro, mas que acaba também, de certa forma, valorizando a nós mesmos, né? Eu acho que talvez a grande mudança de perspectiva de atuação que esteja em curso ainda, né? Eu realmente acredito que no futuro nós seremos muito mais, estaremos muito mais no centro da tomada de decisão do que a gente experimentou até aqui, né? Óbvio que a gente é inevitável que a gente, no âmbito da regulação econômica, se refira quase que recorrentemente ao modelo americano, né? Porque de onde nós bebemos basicamente é da fonte para a introdução do modelo regulatório brasileiro, e lá já se assentou uma cultura muito mais estratégica de atuação da advocacia, e combinado com isso que eu estou dizendo aqui, né? Me parece que isso talvez seja um destino inevitável para nós mesmos. Muito bem. Antes de prosseguir, agora vamos partir para as nossas considerações finais. Eu gostaria de fazer um agradecimento para a Anne, que foi a pessoa que pacientemente nos coordenou para chegarmos até aqui. E gostaria de fazer um agradecimento também para o Leandro, que foi quem calorosamente nos recebeu, estruturou o webinar e propiciou que nós desenvolvêssemos esse painel. Pessoal, 5 minutinhos para as considerações finais. A gente está chegando no final do nosso painel e para o tempo que nos foi destinado também. Kevin, você primeiro, por favor. Bom, chegando agora aqui no final, né, só queria deixar palavras finais o seguinte, né, a gente discutiu hoje, foi uma ótima oportunidade, né, a gente conversou em profundidade aí várias questões do ponto de vista da agência, né, como regulador, enfim, como médico, né, o gestor hospitalar, na parte de telemedicina, né, e só queria deixar assim, algumas palavras finais no sentido de que eu acho que a transformação digital na saúde, né, e a utilização de recursos conectados é uma tendência que realmente não tem volta nenhuma, assim, veio para ficar mesmo. O próprio mercado da saúde tem mostrado um desgaste nos modelos antigos, né? Então, hoje a gente vê um cenário de tempestade perfeita, né? Onde quem observa um pouquinho o mercado da saúde está começando a perceber grandes movimentações, grandes aquisições, grandes grupos se movimentando, crise nas operadoras de saúde, né? Muitas delas com sinistralidade super alta. Os hospitais também tá barra pesada, né? Tem vários deles também com dificuldades de conseguir manter os seus processos, e muito disso, assim, às vezes é um legado de um movimento
onde a gente fazia medicina, não estou querendo dizer que a gente fazia de forma desleixada, mas não tinha essa preocupação tão grande com a questão da sustentabilidade e do aumento de eficiência. Então, assim, hoje a gente teve até uma reunião de líderes aqui no hospital, onde a palavra da vez da reunião era eficiência, né? Temos que nos tornar, é obrigatório para a nossa sobrevivência nos tornarmos mais eficientes, não é mais opcional. Ah, se você é eficiente, fica bacana, mas se você não for, também está tudo certo. A gente está entrando numa fase que todo o ecossistema de saúde está praticamente nos empurrando, nos compelindo a ser eficientes, e o aumento da eficiência passa pelo processo de transformação digital. Então, enquanto gestores hospitalares, outros entes, né, da sociedade, médicos, outros profissionais de saúde, não entenderem que precisamos ser mais eficientes, precisamos aprender a incorporar essas tecnologias, os nossos modos operantes, o nosso modelo médico assistencial, para ganhar mais eficiência, para poder entregar saúde com tanta qualidade quanto fazemos antes, ou talvez até mais, mas a um custo menor, com menor desperdício, com mais agilidade, mais eficácia, de certa forma, eu acho que a gente vai acabar não sobrevivendo nesse novo ecossistema, né? A gente vê que tem a conta não fecha, né? Mesmo no modelo americano, por exemplo, é só a gente perceber, né, como é que tá lá. Eu não estou querendo ser nenhum propagador do apocalipse, né? Mas a gente vê que é um cenário bastante complexo, né? Os países onde o modelo fee for service ainda predomina, né? Então a gente precisa buscar modelos mesmo de saúde baseados em valor que tem uma conexão intrínseca, assim, íntima com a questão da transformação digital. Então, uso responsável, seguro e ético de recursos digitais, transformação dos nossos modelos de pensar e prover assistência para o paciente, utilizar a telemedicina de forma inteligente, né? Identificando as oportunidades, gap, e oportunidades acho que não faltam, né? Não, eu citei vários exemplos de projetos que a oportunidade não era muito difícil de perceber, né? E um pouco que a gente faz, mesmo que às vezes numa escala não tão grande, já a gente consegue aferir altos impactos. Então, eu acho que a transformação digital na saúde tá aí porque é uma questão agora de sobrevivência do sistema como um todo, sabe? Acho que se a gente quer pensar a saúde tem outro agravante, né? O envelhecimento populacional, né? O topo da pirâmide aumentando, e todo mundo sabe que a população mais idosa consome muito mais serviço de saúde. Então, já tem várias reportagens falando que o SUS não está preparado para receber o boom da população idosa em meados de 2030 a 2050. Então, se a gente não se mobilizar enquanto sociedade para começar a trazer essas questões mais para o nosso cotidiano, e a gente realmente está fadado assim, a enfrentar muitos problemas no futuro, né? Então, só queria deixar essas palavras, assim, que acho que telemedicina e eficiência em saúde são assuntos completamente correlacionados. A gente precisa se inteirar mesmo e trazer essa pauta em discussão em cada vez mais fóruns, e não só na área da saúde, né? Todos os níveis da sociedade, para que todo mundo possa entender o ganho que todo o sistema tem quando a gente aplica isso de maneira eficaz. Eu sou um cara que me considero um interessado em novas tecnologias, e a sua exposição foi sensacional, me despertou um interesse muito grande por esses novos projetos que está acontecendo na área da saúde, e parabéns, obrigado pela participação. Como não foi menos interessante a sua, Paulo, também a visão do supervisor e as suas colocações foram muito proveitosas. Então, suas considerações finais aí, por favor. Obrigado, Galo. Queria agradecer o IPCOM mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui participando desse painel com o Dr. Kevin, o Dr. Daniel. Falar que, na verdade, a agência, na verdade, os desafios são vários, né? Assim, e aí o Kevin já deu uma passada, uma sobrevoada aí. Eu costumo falar de tédio, a gente não morre, né? Porque cada dia é um novo problema, um novo desafio, mas a agência está atenta a esses novos desafios que a gente tem. Na verdade, vai ter que ter soluções inovadoras de todos os atores do setor. De fato, é aquilo que a gente precisa estar aberto ao diálogo, precisa estar aberto à nova forma de pensar, encontrar construções de modelos em que todos os atores do setor, no caso operadora, prestador, beneficiários, enfim, eles possam ser beneficiados dessa construção. E aí a agência está atenta a essas questões no sentido de melhorar os serviços que são prestados, alinhado às diretrizes legais. Obviamente a gente tem que estar atento a essa questão dentro de uma construção de uma relação dialógica. A gente precisa estar conversando com todos para que, obviamente, a gente consiga superar
esses desafios e dar os resultados em saúde e, acima de tudo, a sustentabilidade que é almejada. Então, vou ser um pouco mais simplista na minha fala e agradecer mais uma vez o convite, dizendo que a agência está sempre à disposição para que a gente possa dialogar e construir as alternativas voltadas a resultado em saúde, que é o que a gente sempre espera e almeja. Obrigado. Eu agradeço, Paulo. Obrigado mais uma vez. Daniel, você. Bom, de fato, para nós aqui também muito rico, né? O evento, assim, sempre bom, Galo, assim, conhecer projetos de sucesso, né? O Kevin trouxe alguns exemplos para a gente que são muito interessantes, assim, como eu já havia solicitado, se puder depois compartilhar conosco, será de grande valia lá para a agência. A agência tem hoje realmente, eu posso testemunhar, um comprometimento muito grande em tentar induzir uma discussão que frutifique, né, novos valores no ambiente econômico da saúde suplementar. A gente sabe que já tem traumas demais, né, assim, do ponto de vista de sistema mesmo, de microeconômico aqui, falando, seja por conta já do caráter extremamente desalinhado do setor, assim, também um pouco de incompreensão dos próprios poderes constituídos, né, aqui falando mais especificamente do Legislativo e Judiciário. Então, toda essa confluência de desafios acaba trazendo para a agência esse dever de olhar para si própria e tentar se reinventar a todo momento. E eu vejo esse comprometimento da agência, eu acho que passa realmente por a gente compreender melhor a cultura do diálogo, né? Eu realmente acho que hoje a agência está muito mais preparada para isso, com processos muito mais claros, né? Com processos muito mais estabelecidos já na cultura administrativa da agência. E eu espero, em última análise, que o beneficiário do plano de saúde compreenda a importância de entender melhor seus direitos, né? E, principalmente, essas dificuldades e variações que são inerentes ao ambiente econômico, porque muito dos problemas que a gente ainda vive dentro do setor passa também por uma falta por uma pouca busca de informação de qualidade dentro do setor. A gente acaba ficando muito contaminado por discussões que são travadas num ambiente inadequado, como o das redes sociais, e isso acaba atrapalhando realmente o endereçamento de soluções que funcionam para todos. Todos nós aqui presentes, em especial hoje a agência, quer um setor de saúde suplementar mais sustentável, né? A telemedicina ela veio também com essa vocação de transformar um setor, de tentar fazer com que esse setor seja muito mais pautado nas necessidades do paciente, do beneficiário de plano de saúde, do que propriamente numa cultura procedimentalista, né? Numa cultura em que você se distancia do seu usuário, do seu plano de saúde. Então, fica aqui realmente essa mensagem para que a gente crie e cultive sempre a cultura do diálogo, como você falou, Galo, com mediação, com essas novas formas, né, de composição de conflitos, que a gente consiga estabelecer isso como uma cultura e que a gente tenha, quero crer, no médio e longo prazo, um setor de saúde que só se amplie, mais acessível e sustentável. Então, eu parabenizo o IPCOM pela iniciativa, agradeço pela generosidade do convite e fico à disposição, obviamente, para o que mais entenderem que eu possa contribuir. Tá bom? Obrigado, Galo. Obrigado a todos. Pessoal, parabéns mais uma vez. Gostaria de agradecer. Foi um painel, para mim, foi riquíssimo, muito interessante. Aí, parabéns ao IPCOM, que teve a sacada, né, de trazer esse tema aqui para debate. Gostaria de agradecer imensamente a nossa audiência, as pessoas que dedicaram um pouco ou todo o seu tempo para acompanhar o nosso painel. Muito obrigado por nos ouvir e por nos acompanhar nas reflexões que fizemos aqui nesse painel. E é isso, pessoal. Parabéns mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.